Pessoal, hoje a gente vai falar do tema principal das Escrituras. É a mensagem principal, o tema básico das Escrituras. Hoje a gente vai falar sobre salvação. Então eu vou pedir para você que fique comigo até o final. O vídeo vai ser um pouquinho longo, mas vale a pena. É importante que você fique até o final para entender todo o contexto e vou ter certeza que sua vida vai ser transformada a partir desse vídeo. Tá? Se você ainda não souber, se você souber, glória a Deus, compartilha com quem ainda não conhece, beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala em salvação, qual que é a primeira coisa que vem à nossa cabeça? Ué, mas a gente é salvo do quê? O que a gente fez, né? Como ter acesso a essa salvação? Então essas três indagações eu vou tratar aqui, esses três tópicos, beleza? Então são três tópicos. Primeiro a gente vai começar a falar do que eu preciso ser salvo. Salvo do quê? Né? Então a gente vai falar sobre isso agora. Então vejamos esses versículos. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João capítulo 3, 18 e 19. Então a Bíblia nos mostra que fomos destituídos da glória de Deus através do pecado original em Adão. Como ele era o cabeça de raça, o representante, né, da nossa raça, né, a partir dele fomos gerados todos em pecado. Então todos nós, sem exceção, já nascemos com essa natureza pecaminosa e com a tendência a fazer o mal, como foi visto no vídeo sobre o pecado. Quem ainda não assistiu, assiste lá. Foi o penúltimo, tá? O penúltimo, sem ser esse. Não, contando com esse. Então, para ilustrar como acontece isso, imaginamos que por sermos pecadores, nos tornamos inimigos de Deus, porque ele não tem comunhão com o pecado e é perfeito em bondade. Então o pecado é tudo aquilo que não é a vontade de Deus, um ser santo, que não tem comunhão com o pecado. Então, inevitavelmente, a nossa condenação ela vira inevitável, né? Não tem como você fugir dela, porque a justiça de Deus vai ser manifestada através dessa condenação, que a gente vai ver um pouquinho melhor mais para frente. Então, continuando, né? Como Deus também é a justiça, assim como o amor incondicional, a nossa condenação já foi proferida de forma infinitamente justa. Importante entendermos que se Deus é quem diz ser quem é, né, ele sabe exatamente o que está fazendo e podemos descansar nisso. Lembramos aqui que também Deus é amor incondicional. Por isso, jamais faria algo para prejudicar a nós, a não ser que for totalmente justo ou necessário. Então a gente pode descansar nisso. Então, uma pessoa pode vir me perguntar, tá bom, mas não é escolha se você já nasce condenada, né? E é obrigada a morrer, né? Você vai morrer caso escolha o lado errado, né? Então alguém poderá fazer essa indagação. Bom, para esse tipo de indagação, vamos fazer uma reflexão juntos aqui. Assim como tem várias coisas aqui nesse mundo que são intrínsecas, a condição da vida também é intrínseca ao ser que chamamos Deus. Então, se ele é a fonte da vida, estar desligado dessa fonte é morrer, né? A gente vai ver um exemplo disso, por exemplo, retirar uma flor de uma planta. Então, essa é um exemplo, né? Uma comparação. Eu tiro uma flor de uma planta, inevitavelmente, o que vai acontecer com essa planta depois de um tempo? Ela vai perecer, né? Assim como se eu caísse de um alto monte sem a devida proteção, eu provavelmente iria me espatifar no chão. Eu não tenho como fugir disso. O ato de cair é intrínseco ao mundo que vivemos através da ação da gravidade, né? Meu desejo pessoal é que todo mundo pudesse, né, voar por aí, seria bem legal, acredito eu, né? Mas a gente, né, tem essa gravidade agindo sobre nós que impossibilita isso, né? Essa vontade pessoal minha. Então, meu desejo pessoal era que todo mundo pudesse voar e também, quando eu tirasse uma flor, né, de uma planta, ela continuasse, né, e ela nunca deixasse de ser bela e cheirosa. Desejaria que os meus animais de estimação, as pessoas que eu amo, né, as pessoas que eu gosto, que fazem parte da minha vida, também nunca me deixassem. Mas é assim que acontece? A gente sabe que não é assim. Então, há coisas que são intrínsecas ao mundo que vivemos. Então, já está posto. Nós temos que conviver com elas. Assim como a morte, né, para nós seres viventes. A gente tem isso desde criança.
O ser humano ou o ser vivente nasce, cresce, reproduz e morre. Então, o contrário disso gera uma perturbação em nós, inclusive, né? Então tá. Então, eu querendo que seja dessa forma, essa coisa vai passar a ser do jeito que eu quero que seja, a gente vê que na verdade não acontece isso. Então, entendemos que tem realidades que são intrínsecas, inerentes ao mundo que vivemos. Não importa, eu posso desejar, eu posso ter a maior fé do mundo que não seja assim, que infelizmente algumas coisas vão continuar sendo a realidade do nosso mundo. Então eu querer muito não vai tornar aquela coisa, né, real. Então eu projetar aquilo não vai tornar aquela coisa real. Eu quero que esse monte aqui, né, de alguma forma seja transformado numa maçã. Isso não vai acontecer, né? E a gente sabe disso e não tem como fugir dessa realidade. Então, dado isso posto, então não é como se fosse. E essa é a comparação, né, que você faz em relação a essa condição da vida sem Deus. Então é uma coisa que está posta, né? Deus criou-nos, Ele nos criou, e é isso que é a nossa realidade, que a gente tem que, né, vivenciar através disso. Então tá. Mas aí tá bom, é uma escolha? A gente sabe como cristãos, né, quem crê na Bíblia Sagrada, sim, é uma escolha. Então a minha realidade é o seguinte, eu posso decidir, né, estar em Cristo ou não. Então se eu opto, se eu tenho essa opção a servir o meu próprio desejo, logo ao pecado, ou se eu quero servir a justiça. Se eu decido, né, se eu decido servir ao pecado, inevitavelmente o pecado gera morte, assim como as Sagradas Escrituras dizem. Mas se eu procuro viver em Cristo, a gente vai ver como que é isso, né? Então a vida está em mim, né? Ainda que eu morra fisicamente. Então tá, beleza, entendi isso. Agora, o que a gente consegue ver também aqui, que a Bíblia ela é bem categórica, né? Diz que Deus ele não tem prazer na morte do pecador, do ímpio. Então a gente vai ver alguns versículos em relação a isso, né? Ai de vocês, desculpa, errei. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Isso está em Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Mas em contrapartida, isso é importante deixar claro, que Deus também não tem prazer naqueles que servem a Ele de forma hipócrita. Aqueles que servem a Ele da maneira assim, vai que, né? Vai que. Então a gente vai ver esses versículos que servem a Ele por aparência, na superficialidade, na hipocrisia, né, ou de forma social. Deus não tem prazer nesse sentido. Porque a gente vai ver aqui os versículos. Mateus capítulo 23, versículo 27 e 28. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caídos, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos, tá, ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Então a gente entende que ele também não tem prazer na hipocrisia. Aquele que finge ou não o conhece, mas diz Senhor, Senhor, a gente vai ver qual que é o destino dessa pessoa no final. Beleza? Então, tem esse apanhado todo, entendemos, portanto, que ao nascermos já estamos em pecado e que, portanto, fomos desligados da fonte de vida. E o salário inevitável é a morte, seguido da condenação eterna. A gente vai ver isso em outro estudo, né? É sobre o inferno ser eterno. Beleza? Então, agora, 2. O 2 é o que a gente fez para merecer essa condenação. Ou, agora sabendo, né, que o pecado, por que o nosso pecado ofende tanto a Deus? Então, a gente vai ver isso agora na parte 2, tá? Então, como podemos pagar, né? Como podemos pagar pelo pecado do primeiro homem vivente segundo as Escrituras? Isso é justo? Né? Por que o pecado ofende tanto a Deus? Para responder esse primeiro, vai no vídeo do pecado, que está um pouquinho melhor explicado, mas é basicamente que é um representante. Eu expliquei brevemente aqui, né? Mas é porque ele é o nosso representante legal. É como se Adão fosse o nosso representante legal e a partir dele, né, que se deu
esse desligar, né? Esse desligar da fonte de vida foi a partir dele. Então ele é só o nosso representante legal, e como nosso representante legal, nós somos agora imagens e semelhanças desse novo representante nosso, que é caído, né? Que é pecador. Logo nós temos essa tendência, essa natureza. Beleza? Essa é a primeira parte. Então, respondendo agora a segunda parte, por que nosso pecado ofende tanto a Deus? Então parece ser injusto, né? Então, para entender essa justiça divina, é necessário nós entendermos um pouco mais sobre a sua essência, né? Por que gera, né? Por que é um insulto? Então, a essência de Deus é um ser eternamente santo, que está em todo lugar e não tem comunhão com o pecado. Então, ele está em todo lugar, não tem comunhão com o pecado, no sentido que ele não há maldade nele, então ele tem que, como ele está em todo lugar, mas não há maldade nele, então ele tem, de certa forma, nós não entendemos isso, mas suportar, né, o pecado através da sua infinita misericórdia. Então, e por amor a nós, né, que porventura nós nos arrependemos, né, e voltamos para ele, né. Então entendendo isso, entendemos que somente a existência do pecado já é um insulto, ele tem que suportar isso, já é um insulto a um ser 100% santo, eternamente bom. Se você tem maldade e ele tem que conviver com aquilo, né, então isso já é um insulto para Deus, esse ser eternamente santo. Então, beleza. Então, dado que ele tem que suportar isso é um insulto, né? Então a gente tem que entender mais um atributo desse ser, né, que é a sua ira. Então a sua ira é a aplicação da sua infinita justiça. Então por isso que nós somos condenados. Vamos ver alguns versículos, né, exemplificando o porquê dessa dívida, né? Fica comigo aqui ainda, né? Para a gente entender essa dívida. Eu quero que você pare agora um vídeo, um pouquinho, e veja, né, e leia Mateus capítulo 18, do versículo 23 ao 35. Lê lá, que eu vou comentar aqui de forma breve, para não ficar tão extenso o vídeo, beleza? Então, resumindo, o rei, né, ele tinha um servo que tinha uma dívida com o rei. E Jesus faz uma parábola com esse rei. Então, esse servo devia uma dívida impagável. Aí Jesus já mostra que o nosso pecado é uma dívida impagável, uma dívida infinita, é impossível que nós paguemos. É impossível que a gente consiga pagar essa dívida. Então por isso que nós não conseguimos ser salvos pelas obras, porque é impossível que nós mesmos a gente pague essa dívida. Então, a gente entende isso nesses versículos, né? Jesus ele já faz uma alusão, né, uma ilusão perfeita, né, didática daquilo que é daquilo que o pecado gera em Deus. Então se é impossível pagar com os meus esforços, então quer dizer que não há nada no mundo que façamos para conquistar o direito da salvação, como se houvesse algum mérito em nós, e isso é muito forte. É importante entender isso, que a gente não consegue conquistar a salvação, e a gente vai ver o porquê que isso é tão forte mais para frente. Resumindo até aqui, nós já vimos então por que precisamos ser salvos, né, da condenação eterna, e o que a gente fez. Nós já nascemos pecadores, destituídos da fonte de vida. O pecado insulta a Deus e gera uma dívida impagável. Portanto, sua justiça de Deus é manifestada através da aplicação da sua ira, né? Então, somos condenados à morte e à condenação eterna, se permanecemos nesse estado. Beleza? Então agora a gente vai para o tópico 3. O tópico 3, então beleza. Eu já entendi aqui, né? Eu sou um ser pecador, eu tendo a fazer o mal, né? Então a gente às vezes se compara com uma pessoa que pratica um crime hediondo, um assassino, né? Alguma coisa assim. Falar, eu sei que eu sou egoísta, mas eu não sou tão mal assim. E esse é o nosso principal erro, né? Que para Deus nós todos somos pecadores, né? É como, vamos fazer um exemplo aqui, né? Eu acho que eu usei esse exemplo no vídeo do pecado. Se eu tenho um copo, né, tá de boa, limpo ali, copo de água potável. Se eu pego uma gota de veneno, né, nesse copo, uma gota, o que acontece com esse copo? Ele está completamente condenado. Então eu não tenho como, né, de alguma forma, que esse pecado, que esse copo ele não continue contaminado, né? Agora acontece ao contrário, se eu pegar, por exemplo,
uma gota de água potável, colocar no vidrinho, né, cheio de veneno, eu vou purificar, né, esse veneno? Não vai acontecer, o contrário não é válido. Então a gente entende que o pecado, ele nos corrompe, ele corrompe aquilo que é bom, aquilo que Deus criou. E isso é importante nós entendermos, que todos nós, sem exceção, somos pecadores. Tendemos a fazer o mal. E isso é uma comparação que a gente tem que entender, isso é uma reflexão que a gente tem que entender. E por causa disso, sabendo disso, nós vamos entender o segundo passo, é eu mudar essa condição. Aí que entra, como eu posso ter acesso à salvação, dado que eu sou tudo isso? Então, entendendo essa nossa condição referente a Deus, então como é possível que Deus perdoe esses seres caídos que tendem a fazer o mal e merecedores e ainda deixar terem acesso à sua glória, né? Então, como? Se ele é um Deus eternamente santo e infinito em justiça. Agora vamos fazer uma outra comparação. Entra um assassino num tribunal, ele para ser julgado, ele entra lá, ele fala assim, não, eu cometi isso, tal. Então, o juiz vira para ele e fala assim, não, tá perdoada a dívida, né? Tá perdoado o seu problema, eu não vou mais te condenar. Então, a gente entende que para nós isso é um absurdo. Como assim? Né? Você matou, você tem que pagar por isso. Nem que seja um pouco. Pode ter outras situações adversas que levaram ele a fazer isso, mas ele tem que pagar alguma coisa referente à lei. Então nós entendemos que é um absurdo, é uma abominação se Deus perdoássemos nós simplesmente porque Ele quer perdoar. Então, Ele contraria, se Ele perdoasse nós, né, de uma maneira deliberada, apesar de ser amor incondicional, Ele iria de encontro um outro atributo, que é a sua infinita justiça. Ele não faz nada nesse mundo, né, que não seja infinitamente justo. Então é importante a gente entender isso. Então, dado que a gente entendeu isso, né, que ele não pode simplesmente nos perdoar, nós entendemos que essa dívida precisa ser paga de alguma maneira. Então, como essa dívida é paga? A resposta é sem que Deus seja uma abominação e simplesmente perdoe por perdoar, né? A resposta está em Jesus Cristo. É através dele que Deus, né, consegue aplicar essa sua infinita justiça, e a gente vai ver como. Então, é através dele crucificado. Ele que não tinha pecado, mas se fez pecador por nós, recebendo a aplicação da justiça de Deus através da sua ira no nosso lugar. Então nós deveríamos ter sido condenados no lugar de Jesus. Porém, ele pagou essa infinita dívida minha e sua, né, que tínhamos para com o nosso Pai do céu. Imagina agora receber a ira de Deus por todos os nossos pecados, dos que foram antes de Jesus, dos que viveram com Jesus e dos que viveram e viverão depois dele, né? Até a sua segunda volta, até o último dia, segundo as Escrituras. Então, a gente às vezes pensa, pô, Jesus foi humilhado, né, meu? Pô, cuspiram nele, provavelmente ele foi crucificado pelado, foi humilhado. O ser que nós cremos ser o Filho de Deus, o próprio Deus, foi humilhado, né, e sofreu morte de cruz. Era uma humilhação muito grande naquela época ter uma morte de cruz. Inclusive, se eu não me engano, até onde eu estudei, eles não colocavam em valas, né? Então Jesus foi inclusive uma exceção que fizeram, né? Colocando ele num sepulcro ali bonitinho. Então, a gente entendendo, às vezes pensando assim, fala assim, não, Jesus pagou um alto preço. Ele pagou um preço de sangue, né? Ele pagou esse preço físico. A gente pensa nisso. Mas na verdade ele pagou um preço muito maior. Ele recebeu nas suas costas, né, nos seus lombos, a ira de Deus que deveria ter sido promulgada, deveria ter sido executada, né, na humanidade. Então esse é o sacrifício divino, esse é o poder da cruz, do sacrifício de Jesus. Então ele pagou esses pecados. Então, legal, a gente entendeu o que ele fez. E agora, o que a gente precisa entender? O que eu preciso fazer, então, já que ele pagou isso, como que eu preciso fazer para ter acesso à salvação? Então é que entra a parte interessante, né?
eu preciso decidir crer nisso, né? E através do Espírito Santo, ele vai gerar arrependimento em nós pelos nossos pecados, porque isso foi pago. Então, tudo aquilo que eu fiz de mal, de ruim, Jesus pagou no meu lugar. Então, inclusive, os pecados que eu irei cometer até o meu findar, até o resto da minha vida. Então, toda vez, por isso que a gente passa a abominar o pecado, como eu disse no estudo de pecado. Porque a gente sabe que cada coisa, cada erro que nós cometemos, quem paga é Jesus Cristo. Ele já pagou, mas a gente pensa que, poxa, beleza, então se eu fizer aqui, né, e está escrito também, porventura já que está pago, eu vou fazer o que eu quero, agora eu vou pecar deliberadamente? De maneira nenhuma, né, de maneira nenhuma, justamente porque eu reconheço esse preço, foi um alto preço, que eu vou deixar minha vida pecaminosa, eu vou deixar ser transformado, né, pela habitação do Espírito Santo de Deus. Então, através do arrependimento, né, crendo em Jesus, aí o Espírito Santo passa a habitar em nós. E agora nós, né, através disso, decidindo, né, a gente muda esse estado de condenação eterna para o estado de salvos em Cristo Jesus. Então é isso. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas, se a gente parasse até aqui, aí eu coloquei até um adendo aqui interessante, a gente ia ter alguns problemas. A gente precisa falar sobre isso. É a mensagem completa. É a obra de redenção. Então, o senso comum defende que para ser salvo é preciso praticar as boas obras. Sem elas é impossível termos acesso à salvação. Esse pensamento dá origem a algumas frases do tipo: essa pessoa está passando um período de provação justamente para a purificação dos seus pecados. Teve câncer, teve lepra, o cara tá na morte, tá purificando os pecados. Vamos analisar agora à luz das Escrituras, porque essa afirmação ela está totalmente equivocada e inclusive, antibíblica. Purificação dos pecados. Segundo os versículos, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, do versículo 8 ao 10. Minha indicação, pessoal, aqui, leiam esse livro. É rapidinho, gente. É mais rápido que ler um livreto. É muito rápido. Leiam lá, vocês vão curtir. Então, o apóstolo Paulo, é ele que escreveu essa carta, tá? Aos Efésios, à igreja de Éfeso. Então, ele consegue resumir a mensagem principal da Bíblia em 3 versículos. Que é isso? Então, o que a gente entende? Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para praticar as boas obras. As boas obras são uma consequência do Espírito Santo habitando em nosso corpo. Então, é um ser totalmente santo que passa a habitar em nós. Então, uma consequência intrínseca, inevitável, que a gente passe a fazer as boas obras. Então, vejamos outros versículos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. João capítulo 6, versículo 27 ao 29. Então primeiro a gente precisa crer, conhecer a Jesus. Então todo mundo que fala, você aceitou Jesus aí, aceitou Jesus? Já aceitou Jesus? Na verdade é uma frase simples, mas ela resume todo esse contexto. Você entender quem é Jesus, o preço pago, quem você é e o que você precisa fazer. É decidir por ele. Então esse aceitar Jesus é resumido, né? Mas ele desprende um contexto bíblico inteiro. É a Bíblia toda falando disso, o tempo todo. Deus fala de Gênesis ao Apocalipse. É isso, é o Evangelho, boas novas, é a Bíblia toda. Então tá, aqui, como eu falei, se eu parasse até aqui ia ter alguns problemas, né? E a gente precisa deixar isso bem claro, né? Porque senão a gente dá margem, né, a uma teologia, né, uma teologia equivocada. Vocês vão entender o porquê disso. Então, Deus nos liberta para viver uma vida em Cristo, sabendo que não somos salvos pelas obras, mas Ele nos dá
esta liberdade para que deixemos que Ele vive em nós. Ele não quer que vivamos pensando que não temos a salvação, com medo. Putz, será que eu vou ser salvo? Será que eu vou ser salvo? Pelo contrário, é justamente o contrário. Nós já vencemos em Cristo Jesus. Agora, para praticar, né, as boas obras. Então as boas obras são a consequência, como a gente viu. Elas foram preparadas para que vivêssemos nela. Esta é a liberdade que Deus nos dá. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não podemos confundir essa liberdade com libertinagem. Se eu testifico ter Jesus Cristo como meu Senhor, mas não pratico as boas obras, não procuro dedicar tempo com Ele, de qualidade, ler e ouvir das suas escrituras, significa que a verdade não está em mim. E eu não o amo acima de todas as coisas. É uma consequência. Por isso que a gente vê uma pessoa que não pratica as boas obras, a gente fala, ou ele está, né, passando num período, né, difícil de prova, ou realmente ele não conheceu a Cristo. Então é uma consequência inevitável. E não como se houvesse mérito, né? Então, beleza, a gente entendendo isso, deixa eu ver, me perdi aqui, beleza. Digo isso porque é necessário deixar claro que Deus, deixar claro que servir a Deus não deve ser um fardo. Isso é importante entender. Como a gente viu lá no início, Deus não tem prazer no hipócrita. Ele não tem prazer naquele que serve porque vai que exista Deus. Ou aquele que a gente brinca, né? O crente de sábado. Não, eu já fiz minha cota, já vim aqui, senti paz, valeu, galera. Daí segunda-feira, né? Segunda-feira xinga todo mundo, bate todo mundo, né? E é isso, entendeu? Não é isso. Deus não nos chama para servir a Ele de forma superficial. Ele nos chama justamente para ser libertos do pecado e através da nossa, né, do nosso espelho, que seja manifestada a glória dele em nós, assim como foi com Jó, né, que passou uma prova, né, extraordinariamente que ninguém quer passar da vida, né, que Jó passou. Todo mundo fala, não, Jó é uma paciência, né, que pelo amor de Deus. Então tá. Então, olha só o que nível chegamos, como entendemos isso. Essa liberdade que nós já vencemos, né? Então, que Deus não deve ser um fardo, como a gente viu. Aqui chega um ponto muito importante que reflete na sua maturidade espiritual. Devemos ter, inclusive, regozijo, inclusive durante as provações ou situações difíceis. Assim como o apóstolo Paulo, que soube viver com muito e com pouco, e também Tiago, que alega que devemos ter alegria pelo fato de passarmos diversas provações. Porque a gente chega num estado que a gente confia tanto em Deus, tanto nele, que a gente entregou a nossa vida a Ele, que até as provações nós sabemos que é para a glória dele. A gente visualiza como um processo de amadurecimento e preparação para a glória dele. Preparação que eu diga para o que há de vir aqui ainda, porque nós já fomos salvos em Cristo Jesus. Então, se nós sabemos, tá ali, eu sei, já ganhei. Então eu gosto muito de ouvir essa comparação, né, que é muito interessante. A vida de um crente é o seguinte: depois que você se converteu, né, como se fosse um gibi, né, e aí você tá ali folheando o gibi. E aí você vê, cara, nossa, o mocinho tá apanhando demais, ai, nossa, aí chega uma hora que não tem jeito mais, já era, tá pra morrer. Aí você fala, eu vou pular, aí você pula, vai pro final do gibi, pra ver o que aconteceu, vamos ver se o mocinho morreu. E aí lá no final do gibi você vê que o mocinho venceu, alguma coisa aconteceu que ele venceu. Então daí você volta lá onde você estava, né, vendo o mocinho sofrendo. E agora tá uma situação difícil. Mas aí você fala assim, se você soubesse que eu sei. Porque a gente já venceu em Jesus Cristo. Agora é hora da gente praticar a santidade através do nível de entrega ao Espírito Santo. Através do nível de entrega que Ele vai, né, fazer nas nossas vidas. Que Ele vai, né, atuar nas nossas vidas. É isso que é o processo de santidade. Tá? Então, beleza, já falei sobre isso. Eu vou deixar claro aqui, né, isso é importante, porque no nosso meio de igreja é muito comum acontecer isso. Por isso que eu vou deixar claro uma comparação, minhas obras versus sacrifício de Cristo. Por que é tão grave eu falar que eu sou salvo pelas obras? Por que é tão grave? Então,
Vamos ler esses versículos. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Então, se eu acreditar que eu posso conquistar a salvação ou que não há pecado em mim, que também é grave, quer dizer que eu justifico a mim mesmo. Quer dizer que as minhas obras se igualam ao sacrifício, ao preço pago por Jesus, o que ele fez na cruz por todos nós. Como isso é forte. É como se eu tivesse que colocar um adendo. Jesus salva, o sacrifício salva, mas eu preciso fazer tal coisa. E isso não é o evangelho que está descrito na Bíblia. Não é isso que está escrito. E justamente porque Deus ele faz isso justamente nos conhecendo, sabendo que nós somos pecadores, orgulhosos, presunçosos. Se a gente pudesse efetivamente ter acesso à salvação por nosso mérito, nossa, a gente aí ia perder a salvação, né? Porque, consegui, já fui tempo suficiente na igreja, né? Já fiz a minha parte, não preciso mais. Nós só íamos manifestar ainda mais nossa natureza pecaminosa, porque a gente ia se gloriar nas nossas obras. Então é justamente por isso que Paulo teve um espinho na carne, justamente para lembrar, eu sou servo de Deus, estou aqui servindo ele, mas eu ainda sou falho e pecador. É isso que é importante a gente entender. Então tá. Então, se a gente pensar isso, né, a gente não entendeu nada do evangelho, né, e também ainda estamos em estado de condenação, ainda somos inimigos de Deus, porque a gente acha que a gente não é pecador. Então não tem como Deus justificar quem não acha que é pecador ou quem não se arrepende. Não tem como, né? Então essa é a máxima do evangelho, né? Agora vamos ver aqui outros versículos. Mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, do homem, mas de Deus. Porque Deus amou o mundo, esse é clássico. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O primeiro é de João e esse segundo versículo é o João capítulo 3:16. Beleza? Então, beleza. Então eu faço um outro adendo aqui importante. É possível que alguém faça parte de uma cultura eclesiástica. Isso aí para quem frequenta já igreja, né? Porque às vezes é importante a gente deixar isso, ainda que a gente frequente uma cultura eclesiástica, uma igreja, mas não conheça, é possível, né, que a gente não conheça Deus, porque é necessário decidir por Ele, decidir crer, decidir ter essa comunhão com Ele, saber quem é Jesus, saber minha condição perante Ele, né, ter essa fome e sede da palavra de Deus, das Escrituras. Nada substitui esse tempo de qualidade com Deus. Eu preciso criar isso. Eu e Deus. Deus não dá essa liberdade, né? O Criador do universo nos trata, né, como filhos. Essa é a liberdade que a gente tem perante Ele. Então é necessário decidir para que eu mude esse estado de condenação, como a gente viu. Então estar em cima do muro é decidir pela ira de Deus. O cima do muro não é em cima do muro, é justamente decidir pela ira de Deus. Isso é importante deixar claro. Então, consequentemente, isso é forte, tá? Mas é para quem crê mesmo, é servir ao diabo. Se eu estou, né, em cima do muro, na verdade eu estou servindo ao diabo. Eu estou servindo indiretamente aos meus próprios desejos. Porque eu estou no meio termo ali, é o que a gente chama, né, pelo menos na minha cultura de igreja, um pé no mundo, um pé na graça. Então você está, né, em estado de condenação, porque você não decidiu por Jesus Cristo. Porque aí que está a maravilha. Quando a gente decide servir a Deus, nós falamos, testificamos isso, né, através do batismo nas águas. A gente testifica, quer contar para todo mundo. Falei, cara, estou convertido. Glória a Deus, eu conheci Jesus, né? Então isso é uma consequência da gente conhecer Ele. Agora, olha só, Ele foi humilhado publicamente. E nós, o mínimo que a gente pode fazer é testificar que nós servimos a Ele publicamente. Mas é claro, a gente vai ver isso
daqui a pouco na conclusão. Como que a gente faz isso? Pô, eu tenho vergonha de servir a Deus. É um processo, gente, né? Ninguém nasce ali, eu vou falar de Jesus, vou a minha Bíblia aqui. Não é assim. Primeiro, aí concluindo, queria dizer assim, essas são as boas novas. Essa é a mensagem principal da Bíblia. O Evangelho, que deveria ter todo sábado, todo domingo na igreja devia ter. Para que a gente, né, é maravilhoso. Essa mensagem é o ápice da redenção, da mensagem de Deus para a sua criação. Então, sabendo disso, a gente pode, né, mudar essa condição, né, através das boas novas a gente pode mudar essa condição, né, como a gente viu. Então a gente também, isso que Jesus nos exorta de uma maneira maravilhosa. Se a gente sabe que no fim a vitória já é de Cristo e Ele nos deu essa vitória, né, através do sacrifício dele, nós podemos pegar toda essa ansiedade, todos os nossos problemas e colocar nele, falar assim, Pai, tá aqui, ó, tá aqui, agora eu decidi servi-lo, né? E essa transformação é engraçado que a gente às vezes, né, não que não seja bom, é bom, né? Você faz curso, você faz, por exemplo, tem gente que faz PNL, tem gente que faz coaching, né, para que, né, tenha, né, coragem, que tenha maturidade, que tenha confiança. Aí é que tá. O Evangelho, ele diz exatamente para a gente não confiar em nós. É exatamente isso. Não confie em você. Você é homem, você é falho. Mas quando você confia naquele ser perfeito, que ele vai passar a trabalhar em você, aí sim você se torna imparável. Aí sim você se torna o cara, porque é ele trabalhando em você. E aí você reconhece isso ainda. Tudo que eu estou falando aqui, gente, né, é através da manifestação da glória dele através, né, na minha vida. Foi isso. Não tem mérito meu. Enquanto a gente entende isso, nossa vida é transformada, vira uma chave. Tudo que eu faço de bom é através da glória dele sendo manifestada em mim. Então, é isso que eu queria te encorajar hoje, a fazer parte desse exército de Cristo, que através do sacrifício dele você seja transformado, que você dedique tempo de qualidade para com ele, se torne um filho imparável e através da sua vida a glória dele seja manifestada. Essa é meu encorajamento para você, porque daí você vai ter confiança, não mais confiança em você, mas confiança nele e ele trabalhando em você. Aí sim você pode ter certeza que o negócio vai dar certo. Ainda que a gente passe prova, tudo, a gente seja, né, bobinho às vezes, tal, né, com nossos problemas, é ele agora trabalhando em nós. E isso é maravilhoso. Gente, é isso, né, o que eu queria falar para você. Espero que isso esteja ministrando seu coração e faça essa decisão. Se você ainda não fez, e se você, né, já fez essa decisão, não sabe, tem um pouco ainda de receio, né, se aprofunde nas Escrituras, se aprofunda nesse conhecimento, deixa Deus te transformar, deixa que o Espírito Santo te transforma, deixa que ele assuma o controle, pratique essa entrega. Então é isso, Deus abençoe vocês, um abração e até a próxima, fiquem na paz.